Gojo e Sukuna são os dois personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen, e a gente já viu como foi uma luta entre eles, mas quem tem as melhores técnicas, os melhores poderes? Seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai analisar cada uma das principais características dos dois, técnicas amaldiçoadas, expansões de domínio, técnicas únicas, por assim dizer, ou então características únicas, tudo que compõe o kit principal de habilidades desses personagens, e aí a gente vai definir qual dos dois realmente tem o melhor kit de habilidades. Então faz assim, já deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso, fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Lembrando todo mundo logo que não é uma luta, é uma comparação do kit de habilidades e os recursos de cada um deles. A gente não vai considerar eles em si, os seus níveis de poder ou alguma coisa assim. A gente só vai pegar cada característica e definir qual tem o melhor arsenal, por assim dizer, quem tem as melhores cartas. Uma luta envolveria mais do que isso, mas a proposta do vídeo não é uma luta. Então bora começar por características únicas, mais especificamente características físicas. E aqui eu não tô falando de aparência, né, já que qualquer pessoa sensata concordaria que o Gojo ganha. O que eu tô falando é do fato de que os dois possuem características físicas que fortalecem eles como feiticeiros. No caso, o corpo, entre aspas, dobrado do Sukuna e os 6 olhos do Gojo. Qual desses dois é o melhor? E aqui, muito provavelmente, alguém vai tentar argumentar que o corpo do Sukuna, porque o próprio mangá fala que como feiticeiro não poderia existir uma vantagem maior. Mas bora parar pra pensar. Primeiro, você muito provavelmente tem 2 braços, a maioria das pessoas tem. Só que também você muito provavelmente não consegue fazer duas coisas muito diferentes e com muita atenção usando cada uma das suas mãos. Ou seja, mesmo tendo 2 braços, isso não significa necessariamente que você ou qualquer um que tenha 2 braços vai conseguir fazer duas coisas difíceis ao mesmo tempo. Como eu falei, a gente não está considerando o Gojo e o Sukuna, mas sim o que cada um deles possui. Ter um corpo dobrado não significa naturalmente que o feiticeiro vai conseguir lutar e fazer os selos ou então outra coisa do gênero ao mesmo tempo. Isso ainda depende de um treinamento e de capacidades do Sukuna, que a gente não está considerando. Os 6 olhos, por outro lado, naturalmente já dão uma percepção mais elevada para o feiticeiro. O que o Gojo treinou ao longo da vida foram suas técnicas, os 6 olhos não, porque são simplesmente os olhos dele. Além disso, os 6 olhos, independentemente da situação, vão ser uma vantagem para o feiticeiro, porque eles vão fazer com que ele tenha não só uma compreensão melhor da energia amaldiçoada, mas também um gasto de energia extremamente baixo. O corpo do Sukuna, como eu falei, não necessariamente vai ajudar diretamente na feitiçaria, ele só dá uma grande possibilidade para isso. Então sim, o melhor dos dois são os 6 olhos do Gojo. E se você discorda, pode deixar aqui nos comentários, mas também é só pensar. Qual dos dois seria mais perigoso na sua visão? O Sukuna no seu corpo original ou o Sukuna caso ele estivesse no corpo do Gojo? Mas beleza, por enquanto 1-0 pro Gojo. Mas agora a próxima categoria, a próxima habilidade que a gente vai analisar é capacidade de cura. E aqui vai ser importante destacar que a gente não tá analisando quão bons o Sukuna e o Gojo são nisso, como eu falei, mas sim o quão boas são as habilidades que eles possuem. Nesse caso aqui, tanto o Sukuna quanto o Gojo conseguem se curar com a técnica amaldiçoada reversa, mas o Sukuna consegue também curar os outros que o Gojo não consegue, e considerando que ele tá no corpo de um hospedeiro, ele pode se curar simplesmente voltando pro seu corpo original, outra coisa que o Gojo não teria como fazer. Então dentro dessa categoria, por assim dizer, habilidades de cura, as habilidades do Sukuna são melhores porque ele tem mais, sendo assim 1-1. Agora falando de técnicas antidomínio, pessoalmente eu coloco como um empate, basicamente porque do que foi mostrado, a gente tem o Gojo conseguindo usar o domínio simples e emoção da pétala decadente, o Sukuna usando a sexta oca de Vime e amplificação de domínio. Ou seja, cada um dos dois teria 2 cartas nessa categoria. Se a gente considerar a forma como eles conseguem usar, eu até diria que o Sukuna tem um pouco de vantagem, porque ele conseguiria ficar usando os braços extras para constantemente fortalecer a sexta oca de Vime, mas aí seria comparar o Sukuna com o Gojo, e esse não é o propósito do vídeo. Então, considerando puramente as capacidades de cada uma dessas técnicas, no final das contas eu acredito que os dois ficariam empatados nesse quesito, então bora lá com 2-2. Dito isso, bora agora para uma das comparações mais interessantes do vídeo, que vai ser entre as suas técnicas amaldiçoadas. E apesar de algumas desvantagens, sim, o ilimitado é uma técnica melhor do que o santuário. E eu falo de desvantagens porque tecnicamente, pelo que a gente sabe, só dá pra dominar o ilimitado se tiver os 6 olhos. Mas ao mesmo tempo, o único personagem que a gente viu dominando o santuário foi o Sukuna. O Itadori conseguiu usar, só que ele não mostrou nem metade das coisas que o Sukuna conseguia fazer. Sendo assim, a gente também não tem certeza de até que ponto a técnica do santuário, que é sozinha, é extremamente roubada, e em que ponto começa a ser simplesmente que o Sukuna era muito bom com ela. Sendo assim, considerando tudo que tá no leque das
das duas técnicas, o kit do santuário basicamente fica em cortes que podem ser ajustados de diferentes formas e, considerando a fornalha, um ataque de chamas. Isso daí já é bem vantajoso porque não são muitas técnicas amaldiçoadas que conseguem focar em mais de um atributo, por assim dizer. Só que o ilimitado do Gojo consegue aplicar o infinito na realidade, basicamente distorcendo o espaço. Com o Mugen ele desacelera infinitamente o que tenta se aproximar dele, com o azul ele tem um poder de atração, com o vermelho repulsão, o roxo manda uma massa imaginária no alvo, e mesmo desconsiderando a expansão de domínio, porque essa daí vai ser outra categoria, apenas sendo variações do que eu já citei aqui do ilimitado, o Gojo conseguia fazer outras coisas como, por exemplo, se teletransportar ou então hiper aumentar a sua velocidade de movimento. Sendo assim, de forma geral, o ilimitado do Gojo é infinitamente melhor, literalmente, quando a gente fala da capacidade de defesa, muito melhor quando a gente fala de capacidade de movimento, ou seja, ele possibilita muito mais aumentar a velocidade do usuário, e quando a gente fala de todas as possibilidades de ataque, as duas técnicas são no mínimo comparáveis. Então bora lá, ponto pro Gojo. Com isso nós temos 3-2 pro Gojo, que leva a gente para a próxima categoria, expansões de domínio. Como eu falei, não é sobre Gojo contra Sukuna, e sim das habilidades, então eu não vou falar de qual expansão é mais poderosa, mais refinada, coisa assim, mas sim do efeito de cada uma delas. E convenhamos, obviamente, em questão de efeito, o vazio imensurável está muito acima do santuário malevolente. O santuário do Sukuna depende basicamente de ataques cortantes, lembrando que a parte da fornalha era uma coisa extra, não é necessariamente de dentro da expansão dele. Então é só uma chuva de cortes, óbvio que é extremamente letal, só que em comparação, a quantidade absurda de informações que o vazio imensurável joga diretamente no cérebro do alvo é muito mais perigoso. Não só porque, em vários aspectos, essa capacidade ignora capacidades físicas, apesar de que a gente já viu que quanto mais poderoso o oponente do Gojo, menos essas informações afetam ele, mas também é algo que tem muito mais capacidade de ser prejudicial, até porque não dá para simplesmente consertar isso fácil. É só ver que após tomar a expansão de domínio do Sukuna, o Gojo só precisava curar os cortes, mas depois de tomar muito menos tempo do vazio imensurável, o Sukuna ficou sequelado por todo o resto da luta dele. Então não é nem falando do poder de cada um, mas sim do efeito das expansões. Essa inundação de informações do vazio imensurável é de forma geral muito mais perigosa. Com isso a gente tem um 4-2 pro Gojo, mas o Sukuna logo recupera um ponto quando a gente fala de técnicas especiais de barreira. Os dois têm um tipo de barreira especial, por assim dizer. O Gojo consegue fazer sua barreira minúscula e o Sukuna consegue expandir o seu domínio com a barreira aberta. A questão é que a expansão de barreira aberta é incomparavelmente melhor, mesmo dando a possibilidade de fuga. Isso porque, até onde a gente sabe, a única vantagem da barreira minúscula do Gojo é que a barreira dela fica muito mais resistente. Assim, o lado de fora passa a ser resistente, diferente do que era antes, e o lado de dentro fica mais resistente do que já era. Já a expansão com a barreira aberta não só aumenta em muito o alcance da expansão de domínio, como também possibilita alguns extras, como por exemplo atacar a expansão do oponente pelo lado de fora e não ter uma barreira externa possível de se atacar. Entendam isso, aquela barreira minúscula do Gojo era uma técnica feita para enfrentar a expansão, entre aspas, aberta do Sukuna, mas definitivamente não é uma técnica tão boa quanto, ela só tem características específicas que permitem resistir àquela técnica do Sukuna. Então, 4-3, vantagem do Gojo. E com isso a gente define que sim, o Gojo tem o melhor kit de habilidades. Para deixar claro algumas coisas, eu vou parar a análise por aqui, porque é basicamente até onde eles têm características realmente em comum. Falar, por exemplo, do fato de que o Sukuna é um reencarnado não seria algo a se comparar, por exemplo, porque é apenas a condição dele, ao mesmo tempo que ele tem vantagens, ele tem desvantagens, como por exemplo, a estratégia que usaram contra ele na batalha final. O que talvez ainda pudesse ser acrescentado aqui, ao menos na minha visão, é o fato de que o Sukuna tem armas especiais, enquanto o Gojo ao menos não usava nenhuma. E aí sim eles ficariam empatados, mas se a gente considerar só características físicas e técnicas Jujutsu, a vantagem é do Gojo. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que eu errei em algum ponto, fala aqui o que você acha, qual dos dois você acha que tem o melhor kit de habilidades e por quê, em quais pontos cada um é melhor. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para apoiar o canal. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.